Olá, bem-vindo a mais uma emocionante viagem pelo passado. Hoje vamos embarcar em mais uma jornada pelas regiões até então desconhecidas, na companhia de um explorador destemido chamado Jan Huygens van Linshoten. Jan Huygens van Linshoten foi um agente secreto, comerciante e historiador holandês. Ele viajou pelas regiões das Índias Orientais, que estava sob a influência portuguesa na época. Ele serviu como secretário particular do arcebispo em Goa, na Índia, entre os anos de 1583 a 1588. Ele é creditado pela publicação na Europa de importantes informações, como o comércio e a navegação na Ásia. Em 1596, ele publicou um livro, intitulado A Viagem ou a Navegação de Jan Huygens van Linshoten, para o Oriente e Índias Portuguesas. Esse livro exibia pela primeira vez mapas detalhados e registros de viagens às Índias Orientais. Junte-se a nós, enquanto mergulhamos na vida deste notável explorador e descobrimos seus segredos e façanhas. Olá, eu sou a Ana. E eu, o Valério. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Jan Huygens van Linshoten nasceu em 1563 em Haarlem, na Holanda. Seu pai se chamava Huig Jostenson, ele era um tabelião. Sua mãe se chamava Mariette Tin Henriques Docher, ela já havia sido casada anteriormente. Do casamento anterior, sua mãe teve 2 filhos, Willem e Floris Tin. Além de seus meio-irmãos mais velhos, van Linshoten tinha um irmão e uma irmã mais novos. A família se mudou para a cidade de Enkhuizen, quando ele ainda era jovem. Seu pai tinha alguns recursos, os quais eram suficientes para fazer empréstimos no ramo da navegação. Os detalhes da educação de van Linshoten não são conhecidos, mas é provável que ele tenha frequentado a escola de latim em Enkhuizen, onde ele estudou leitura, escrita, matemática e um pouco de latim. Mais tarde, ele lembrou que tinha grande prazer na leitura de histórias e aventuras. Van Linshoten deixou a Holanda em 1579, aos 16 anos. Mais tarde, ele confidenciou que não tinha planos necessariamente. A ideia inicial era buscar uma vida de aventuras, para que quando ele voltasse para casa, tivesse algo para contar aos filhos. Em 1º de janeiro de 1580, ele desembarcou em Sevilha, onde seus 2 irmãos mais velhos, Willem e Floris, haviam estabelecido um negócio. Ele ficou com seu irmão Floris, para aprender espanhol e se estabelecer como comerciante. Quando o rei Felipe II, da Espanha marchou para Portugal, em agosto de 1580, van Linshoten e seu irmão Floris seguiram o exército em busca de oportunidades que presumiam que viriam após a conquista. Floris logo morreu de uma epidemia de peste que varreu a Espanha e Portugal. Van Linshoten encontrou um emprego em Lisboa, trabalhando com outro comerciante. A falta de novas oportunidades no comércio o levou a buscar alternativas. Com a ajuda do seu irmão Willem, que conhecia o recém-nomeado arcebispo da colônia portuguesa de Goa, na Índia, o jovem van Linshoten foi nomeado secretário do arcebispo. Van Linshoten partiu para Goa, em 8 de abril de 1583, chegando 5 meses depois. Depois de ter chegado em Goa, van Linshoten manteve um diário detalhado da cidade, que era governada pelos portugueses, reunindo informações sobre os europeus, indianos e outros asiáticos que viviam lá. Ele teve acesso a mapas e outras informações sobre o comércio e a navegação portuguesa no Sudeste Asiático. Ele utilizou seus dotes cartográficos para copiar e desenhar novos mapas, reproduzindo um volume considerável de informações náuticas e mercantis. Várias das cartas náuticas que ele copiou foram meticulosamente mantidas em segredo pelos portugueses durante mais de um século. Mais tarde, após retornar para Enkhuizen, ele coletou outros relatos de outros viajantes, como o do seu amigo, Dirk Gerrits, que tinha o apelido de China, o qual ele havia ganhado,
em função das suas viagens ao Extremo Oriente, sendo o primeiro holandês a viajar para a China e Japão. Van Linshoten manteve anotações detalhadas sobre as condições comerciais entre os diferentes países e as rotas marítimas. Estas informações, mais tarde, ajudariam tanto os holandeses quanto aos ingleses a desafiar o monopólio português no comércio das Índias Orientais. Com a morte do arcebispo em 1587, Van Linshoten perdeu sua nomeação, partindo para Lisboa em janeiro de 1589, passando pela ilha de Santa Helena em maio. Durante sua escala em Santa Helena, ele conheceu Gerrit van Huygensen, um residente da Antuérpia, que esteve em Malaca. Com ele obteve conhecimento sobre o comércio de especiarias naquela região. Na escala seguinte, nos Açores, ele ficou preso por lá, cerca de 2 anos. Nesta ocasião, os ingleses haviam sitiado a ilha, impedindo a saída de Van Linshoten. Ele aproveitou o tempo para mapear a cidade de Angra. Van Linshoten só chegou a Lisboa em janeiro de 1592. Ele passou 6 meses em Lisboa, depois navegou para sua terra natal em julho de 1592. Em junho de 1594, Van Linshoten partiu na expedição chefiada pelo cartógrafo holandês, Willem Barents. A frota de 3 navios deveria entrar no Mar de Kara, para encontrar a passagem do Nordeste, acima da Sibéria. Na ilha Williams, a tripulação encontrou um urso polar pela primeira vez. Eles conseguiram trazê-lo a bordo, mas o urso se enfureceu e foi morto. Willem Barents alcançou a costa oeste de Nova Zêmia, seguindo para o norte, antes de ser forçado a voltar, devido aos grandes icebergs, que bloqueavam o caminho. No ano seguinte, eles navegaram novamente em uma nova expedição de 6 navios, carregados com mercadorias que esperavam comercializar com a China. O grupo eventualmente teve que voltar, ao descobrir que o Mar de Kara estava congelado. Van Linshoten foi um dos 2 tripulantes a publicar relatórios sobre a expedição de Willem Barents. Em 1595, com a ajuda do editor Cornelis Claes, que era especializado em navegação, geografia e viagens, Van Linshoten escreveu os relatos de viagens da navegação portuguesa no Oriente. Esta obra contém várias informações sobre navegação, além das informações sobre o comércio entre Portugal e as colônias das Índias Orientais. A obra também contém informações sobre as rotas comerciais entre a Índia, a China e o Japão, sendo um dos primeiros relatos europeus sobre o consumo de chá no Japão. Van Linshoten escreveu: Sua maneira de comer e beber e assim todo homem tem uma mesa so, sem tolhas de mesa, ou guardar pos. Comem com 2 pedaços de madeira tipo como os homens chinos, eles bebem vinho de arroz. Depois eles bebem uma certa bebida, que é feita em uma panela com água quente, eles bebem tão quente quanto podem suportar, seja inverno ou verão. A água quente mencionada é feita com o pó chamado de chá, que é muito estimado e é bem contado entre eles. Van Linshoten também escreveu 2 outros livros, um deles descreve toda a costa da Guiné, Manicongo, Angola e até o Cabo de Santo Augusto no Brasil, publicado em 1597, e o Itinerário, relato da viagem do marinheiro Jan Huygens van Linshoten às Índias Orientais Portuguesas, publicado em 1596. Uma edição em inglês do Itinerário foi publicada em Londres em 1598. O Itinerário também foi publicado em latim em Frankfurt, em 1599, e outra versão em francês em 1610. Jan Huygens van Linshoten também publicou uma tradução holandesa do livro do padre José de Acosta sobre a América Espanhola em 1597. Já em 1601, ele publicou um relato acadêmico de suas próprias viagens ao norte. Ele ingressou na Companhia Holandesa das Índias Orientais em 1606. Em 1609, ele publicou em holandês a Carta do Duque de Lerma, que era o favorito do rei, a Felipe III da Espanha, sobre a revolta dos mouros na Espanha. Além de mapas detalhados dos lugares, Van Linshoten também forneceu a chave geográfica para destrancar o domínio português na passagem pelo Estreito de Malaca.
Ele sugeriu que os comerciantes holandeses se aproximassem das Índias Orientais pelo sul, através de Sumatra até o Estreito de Sunda, minimizando assim o risco de intervenção portuguesa. Essa passagem acabou se tornando a principal rota holandesa para o sudeste da Ásia, e foi a origem da colonização dos territórios que formam a atual Indonésia. Esses dados foram utilizados na preparação da primeira frota holandesa para a Ásia, comandada por Cornelis Houtman, entre os anos de 1595 a 1597. Van Linshoten forneceu detalhes da rota que Cornelis Houtman seguiu, navegando a oeste de Madagascar, a caminho da ilha de Java. Van Linshoten foi um dos pioneiros na divulgação de informações geográficas e comerciais sobre as rotas marítimas para o Oriente. Sua obra desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do comércio marítimo e da expansão colonial dos Países Baixos no século XVII. Van Linshoten veio a falecer em Enkhuizen, onde atuava como tesoureiro da cidade desde 1597. Assim, através das suas conquistas, e com seus feitos, Van Linshoten deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!